Então, nós conseguiríamos manter o equilíbrio de um corpo através do seu centro de gravidade. Então, o centro de gravidade ele é fundamental para você equilibrar qualquer corpo, certo? Então, nós temos que achar o centro de gravidade daquele corpo. Tenha ele a forma que tiver, a gente tem que achar o centro de gravidade. Então, para manter o equilíbrio dos corpos, é necessário nós acharmos o centro de gravidade desse corpo. E aí, galera? O centro de gravidade. Então, o que acontece? O centro de gravidade de um corpo é onde está concentrada toda a massa do corpo. Então, se a gente fixar nessa região, a gente consegue equilibrar o corpo, certo? Porque nessa região ali é onde está fixada toda a massa dele. Então, é assim que funciona para a gente equilibrar esse corpo. O centro de gravidade, galera, ele pode ser também chamado de centro de massa, tá? Então, ele pode ser chamado também de centro de massa. Significa a mesma coisa. Então, o que é que vai acontecer aqui? Através do centro de gravidade do corpo, a gente vai ver aonde precisamos aplicar uma força para conseguir ali manter o corpo em equilíbrio. Ou seja, nós temos dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, né? O equilíbrio estático é aquele que o corpo está em repouso, e o dinâmico ele está em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, ele está em MRU, né? Então, ó, nós temos várias formas para equilibrar um corpo. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que o corpo é um quadrado. Se ele for um quadrado, ó, como a gente faz para equilibrar ele? A gente passa uma linha na diagonal, outra linha na outra diagonal, e esse pontinho que se toca aqui, ó, é o ponto que a gente vai equilibrar ele, ou seja, é o centro de gravidade. Então, esse pontinho aqui, ó, as duas retas que eu tracei se cortaram, é o que nós chamamos de centro de massa. Aqui está o centro de massa do corpo. Eu poderia ter colocado ali um retângulo. Vai acontecer a mesma coisa. Se eu tivesse colocado um retângulo, então eu traçaria a mesma coisa, traçaria a reta de uma diagonal para outra. E o ponto onde eles se tocam, nós teríamos aqui o CM, ou seja, o centro de massa, centro de gravidade desse corpo aí. Então, para equilibrar ele, a gente aplicaria a força nesse pontinho aí, beleza? Ah, professor, e se for uma circunferência? Se for uma circunferência, da mesma forma. Aí a circunferência, eu vou traçar uma linha no meio, traçar outra linha na horizontal também no meio, e aí onde o ponto se encontra, nós temos o centro de massa. Então, é assim que funciona. Então, você veja que cada figura geométrica, ela tem o seu centro de massa para você equilibrar aquela figura ali, tá? Então, você vai justamente conseguir manter o equilíbrio daquela figura, justamente através de quê? Justamente através do centro de massa ou do centro de gravidade. Ah, professor, e se tiver um triângulo? Aí, se tiver um triângulo, você vai passar uma reta até o meio de cada uma, ó. Você passa uma reta até o meio de cada uma. E ali
nós temos o centro de gravidade, tá? Beleza, galera? Então, traçamos retas no meio de cada uma. Então, ó, do canto até o meio de cada um dos lados. E esse pontinho onde os três se toca é o CM, o centro de massa ou centro de gravidade. Tudo bem, galera? Então, você observou várias figuras aí e como a gente faz para determinar o centro de gravidade, ou seja, o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio entre esses corpos. Então, nós vamos notar que no equilíbrio, o equilíbrio ele vai se dividir em dois pontos. Ou seja, ele pode ser estático, né? E ele pode ser dinâmico. Então, o equilíbrio estático é aquele que o cara está em repouso. Então, a velocidade é zero, aceleração é igual a zero, né? O equilíbrio dinâmico é aquele que o cara está em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, aqui está em repouso, né? Então, se ele está em equilíbrio estático, ele está em repouso, beleza? Então, velocidade zero, aceleração zero. Se a equilíbrio está em MRU, então o V é constante. Então, V é igual a CTE, quer dizer constante. Então, o movimento é retilíneo e uniforme. Então, nesse caso aqui agora, a velocidade é constante. Ok, galera? Desculpa aí, gente. Perdão, pessoal. Então, nós temos equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Então, agora nós vamos para equilíbrio. Quer dizer, antes de entrar em equilíbrio de um ponto material, vamos ver quais são as equações para que a gente possa calcular o centro de massa e o centro de gravidade, tá? Então, o x do centro de massa, por exemplo. Como a gente faz para calcular o x do centro de massa? Então, o x do centro de massa. É claro que a gente tem que procurar o x de cada massa, né? Então, digamos que eu tenho 3 massas. Então, vou pegar o x para a massa M1, x para a massa M2, mais o x para a massa M3, e vou dividir pela soma das massas. Vai ficar M1 mais M2 mais M3. Então, essa aí é a fórmula que a gente faz para calcular o quê? Para calcular o centro de massa do corpo. Então, nós multiplicamos o x de cada corpo, né, pela sua massa, somamos, né, e dividimos pela soma das massas dos três. O mesmo é válido para quê? O mesmo é válido para o y do centro de massa. Então, quem é o y do centro de massa? A mesma coisa. Então, o y do centro de massa, galera, vai ser o quê? Eu vou somar o y de cada corpo, certo? Então, vou somar o y de cada corpo e dividir pela soma das massas. Então, dividir pela soma das massas. Então, a fórmula é idêntica à fórmula do x, né? Só muda que é y. Então, tá aí, galera. Ok? Então, tá aí. É assim que funciona o x do centro de massa e o y do centro de massa. Beleza? Já a velocidade, galera, a velocidade do centro de massa, nós vamos multiplicar a massa pela velocidade de cada corpo.
tá? Então, ficaria assim a velocidade, ó. Velocidade do centro de massa. Então, como seria a velocidade do centro de massa? Então, a velocidade do centro de massa seríamos multiplicar a massa vezes a velocidade de cada um. Então, a massa de A vezes VA, mais massa de B vezes VB, mais a massa de C vezes VC, dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa seria a velocidade do centro de massa aí do corpo, né? Então, nós iríamos somar a massa de A, multiplicar com a velocidade de A, somar a massa de B, multiplicar com a velocidade de B, e fazemos a mesma coisa com C. A soma total a gente divide pelo intervalo de tempo, e aí nós encontramos aí a velocidade do centro de massa, tá? Então, agora, pessoal, vamos para equilíbrio de um ponto material. Equilíbrio de um ponto material. O próprio nome já diz, é equilíbrio de um ponto material, ou seja, um pontinho vai equilibrar tudo. Então, é equilíbrio de um ponto material. Equilíbrio de um ponto material, tá, galera? Pessoal, o que é que eu tenho que lembrar aqui no equilíbrio de um ponto material? No equilíbrio de um ponto material, eu tenho que lembrar que a força resultante é nula. Então, a força resultante aqui, ela é nula. Até porque está em equilíbrio. Ou seja, força resultante. Então, a nossa força resultante, ela é nula. Ou seja, no equilíbrio do ponto material, necessariamente a força resultante é nula. Então, aí, se a força resultante é nula, nós vamos utilizar 3 meios para fazer o cálculo aí. E seria os métodos, tá? Então, o primeiro é o método triângulo, né? Então, ó, nós aqui teríamos o método triângulo. Método do triângulo. Em que consiste o método do triângulo? Você vai ter forças, certo? Atuando em um certo momento, e você tem que transformar essas forças num triângulo. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Digamos que aqui eu tenho o teto de uma sala. Eu tenho o teto de uma sala, e aqui no teto dessa sala, eu coloquei ali um lustre. Esse lustre, ele vai ter um determinado peso, certo? Então, tá aí o lustre, formando um ângulo de 60 graus, formando um ângulo de 30 graus, certo? Esse fio eu vou chamar de 1, esse fio eu vou chamar de 2. Então, eu tenho um fio 1 aí e tenho um fio 2. Então, o que é que vai acontecer? Para baixo, eu tenho peso. Então, aqui para baixo, eu tenho peso. E o peso, digamos que o peso vale 200 newtons. Ou seja, nesse fio aqui, eu tenho uma tração T1.
Nesse fio aqui, eu tenho uma tração T2. Moral da história, esse fio T1 tem que segurar esse fio T1 junto com o fio T2 tem que segurar o peso que está para baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou manipular essas forças para formar um triângulo retângulo. Na verdade, um triângulo. Então, eu vou pegar essa força que está aqui, ó, vou levar ela aqui para baixo. Então, vai ficar assim. E vou pegar o peso, vou colocar aqui na frente, fechando o triângulo. Lembrando que esse ângulo é de 90 graus, então o peso é a hipotenusa. Então, nós temos o peso e aqui nós temos o T1. Se esse ângulo de cima é de 30 graus, esse ângulo é de 60 graus. Então, esse ângulo de baixo é de 60 e esse ângulo aqui é de 30. Então, agora é só aplicar seno e cosseno. Beleza? Então, vou para 60 graus. Quem é o seno de 60? Ou melhor, 30, né? Quem é o seno de 30? É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é T2, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Então, o peso está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar T2 é igual ao peso vezes o seno de 30. O peso é 200. Então, o peso é 200. Então, vai ficar T2 igual a 200 vezes seno de 30 é 1 meio, né? Seno de 30 é 1 meio. Então, vai ficar 200 vezes 1, 200, dividido por 2, 100. Então, T2 é igual a 100 newtons. Então, já achei a tração T1. Desculpa, T2. Como eu vou fazer para achar a tração T1? Vou usar o cosseno. Então, usei seno para achar a tração T2. Vou usar o cosseno para achar a tração T1. Então, vai ficar assim, ó. Quem é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é cateto adjacente, que é T1, dividido pela hipotenusa, que é o peso. O peso está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar T1 é igual a P cosseno de 30. Então, resolvendo os cálculos, nós vamos ficar com T1 é igual ao peso, que é 200, vezes o cosseno de 30, que é raiz 3 sobre 2. Então, ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 200 dividido por 2, que dá 100. Então, a resposta é T1 é igual a 100 raiz de 3 newton. Acabou. Então, tá aí, ó. 100 raiz de 3 newton. Acabou. Olha se tem alguma dúvida. Pessoal, alguma dúvida? Sim, o P ali é um P1 também, É o quê? O P? perto do seno, do ângulo de 60, Certo, pode falar. segundo triângulo. É um P1, é? Aqui é? É. Não, ele é P normal. Ah, Ele é esse mesmo P. Eu só peguei ele aqui e levei ele para lá. Beleza? É a mesma coisa. Só peguei ele e levei ele para lá para fechar o triângulo. é. E, ó, o ponto de equilíbrio entre essas três forças, esse pontinho aqui, ó. Então, esse pontinho aqui é o ponto de equilíbrio entre os três. Então, o que acontece? Eu posso unir essas três forças. Então, foi o que eu fiz, ó.
Peguei essa força T1 aqui, transladei ela um pouquinho mais para baixo e peguei o peso e levei lá para cima para fechar o triângulo. Porque como eles são vetores, eu posso fazer isso. Se fossem grandezas escalares, eu não podia. Você só pode fazer isso com vetores. Beleza? Entendeu aí? Sim. Pronto, então vamos para o outro método agora. Então esse aí é um dos métodos. O outro, eu particularmente acho esse mais fácil. São 3 métodos. O outro é o método de Lane. Então, o método de Lane, o Lane. Método de Lane. Então, o que é que diz o método desse cara aí, ó? O método desse cara diz que você vai pegar cada força e vai dividir pelo seno do ângulo oposto. Então, você vai pegar cada força, né? Você vai pegar as forças e vai dividir pelo seno do ângulo oposto. Seno do ângulo oposto. Vamos ver como a gente faz isso. Então tá aqui, ó. Tá lá o teto. Aqui é o ângulo de 60 graus. Ali é o ângulo de 30. Aqui tem o peso. E o peso vale 200 newtons. Tem que dar o mesmo valor de lá, tá? Então, é o mesmo valor. Se eu achar um valor diferente, tá errado. Então, o que vai acontecer, ó? Aqui é o fio 1. Aqui é o fio 2. Então, eu tenho aqui uma tração T1. Aqui eu tenho uma tração T2. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. Ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Então, 30 mais 60 dá 90, para 180 falta 90. Então, aquele ângulo lá, oposto ao peso, é 90 graus. Então, eu tenho que descobrir os outros ângulos. Então, eu passo uma reta aqui no ponto de equilíbrio, ó, tá aqui o ponto de equilíbrio. Eu passo uma reta na horizontal. E aí eu vou descobrir os ângulos. Se esse ângulo de cima é 30 graus, esse pequeno aqui também vale 30. Se esse ângulo de cima é 60 graus, então esse ângulo de baixo também é 60. Só que eu não tenho que descobrir esse ângulo, eu tenho que descobrir o ângulo completo. Então eu quero saber, na verdade, esse ângulo aqui, ó. Quanto vale esse ângulo completo? 90, né? Quando eu passei a reta, ficou um ângulo de 90 mais 30. 90 mais 30 dá 120. Então, na verdade, o ângulo completo é 120 graus. E o outro? 90 mais 60, que é 150. Então, esse ângulo completo é 150 graus. Agora, é só aplicar aí a lei de Leme, né? O que é que vai dizer a lei de Leme? Nós temos que pegar cada força e temos que dividir pelo ângulo do seno oposto. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar desse jeito aí, ó. Então, vai ficar, ó. Primeira tração, T1, né? Dividido pelo seno do ângulo. Qual é o ângulo oposto a T1? Ó? Então, T1 está aqui, ó. O ângulo que está oposto a T1 é 120. Então, vai dar seno de 120 é igual ao peso, que é um ângulo que está oposto ao peso. É o ângulo reto, é o ângulo de 90 graus. Então, vai dar peso dividido pelo seno de 90, que é 1, né? É igual a T2 dividido pelo seno do ângulo oposto a T2.
Então, o T2 está desse lado aqui, ó, o seno que está oposto a T2 é o seno de 150 graus. Galera, aqui eu vou lembrar o quê? Eu vou lembrar que o seno de 120 é o mesmo seno de 60. No primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo, né? Então, qualquer valor menor que 180 tem senos iguais. Beleza? Então, 120 e 160 tem o mesmo seno. 150 e 30 tem o mesmo seno. Tá? Então, aqui, ó, fazendo os cálculos aí, ficaria assim, ó. Vamos resolver primeiro esse lado T1. Ó. Então, eu vou pegar só essa metade aqui, ó. Eu vou pegar essas 4 aqui, ó. Então, vai ficar T1 dividido pelo seno de 120. O seno de 120 é o mesmo seno de 60. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Igual ao peso, que é 200, vezes o seno de 90, que é 1. Então, ficou T1 é igual. Então, T1 é igual a 200 vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, T1 é igual a 100 raiz de 3. Então, veja que deu o mesmo resultado. Se desse um resultado diferente, estava errado. Aqui, ó. T1, 100 raiz de 3. Então, deu o mesmo resultado. Se desse um resultado diferente, estava errado. Ou seja, você vai ter 3 métodos para calcular as forças. Então, já calculei o T1. Como é que eu faço para calcular o T2? Então, para calcular o T2, eu faço o contrário. Então, eu usei esse lado direito, esse lado esquerdo para calcular o T1. Vou usar o lado esquerdo para calcular o T2. Ou seja, logo temos que então vai ficar, ó, peso sobre o 190, o peso é 200, né? Então vai ficar 200 dividido pelo 190. 190 é 1, igual T2, que é o que eu quero. E o 150 é o mesmo 130, que é o meio. Então vai ficar T2 é igual a 200 vezes 1 meio. Ou seja, T2 vai ser igual a 100 newtons. Acabou, galera. Então, acabou aí. Esse método, ele é até simples. É meio complicado, é para você descobrir os ângulos aqui, ó. Então, demora um pouquinho para você descobrir os ângulos, mas ele é simples. Ele não é nada difícil, não. Beleza? Professor, você deve estar se perguntando, professor, e se esse ângulo fosse iguais? Se fosse 30 e 30, por exemplo, 60 e 60, por exemplo, o que aconteceria? Todas as forças seriam iguais. Então, T1 seria igual a T2, que seria igual ao peso. Beleza? Se os ângulos forem iguais, obrigatoriamente todas as outras forças são iguais ao peso. Não tem como esquecer isso aí. Nenhuma dúvida até aí, galera? Não, entendido. Beleza, né? Todo mundo tranquilo aí, né? Posso passar tranquilamente? Pois. Beleza, então deixa eu apagar a parte de lá. Vamos agora para o último método. Esse é um pouquinho mais extenso. Dificilmente algum aluno faz ele, porque ele é muito grande. Geralmente os alunos escolhem esses outros dois que são mais simples. Mesmo assim, a gente tem que ensinar ele.
que é o método da decomposição. Método da decomposição, tá? Galera, o que é que vai falar o método da decomposição, gente? O método da decomposição vai dizer que quando você não conseguir usar os outros dois, você pode usar a decomposição. Então, vai estar o seguinte, ó, você vai ter aqui o teto, vai ter o ângulo de 30 graus aqui, vai ter o ângulo de 60, e aqui você tem o peso do corpo, certo? Então, aqui nós temos o peso para baixo, ele vale 200 N. Temos aqui uma tração nesse fio, que vamos chamar de T1, né? Temos uma tração nesse fio, que vamos chamar de T2, ok? E aí, o que é que nós fazemos agora? Chegou aqui, nós traçamos uma linha na horizontal, traçamos uma linha no ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, nós traçamos uma linha na horizontal. Essa linha da horizontal nós chamamos de eixo X. Traçamos uma linha na horizontal, ao qual chamaremos de eixo X. Traçaremos uma linha na vertical. Traçaremos uma linha na vertical. E essa linha chamaremos de Y. Ou seja, nós vamos decompor essas forças no eixo X e no eixo Y. Então, vou jogar... Lembrando que esse ângulo também é 30, ó, e esse ângulo aqui de baixo é 60. Então, jogando esse T2 no eixo X, ele vai virar T2X. Jogando esse T1 no eixo X, ele vai virar T1X. Jogando T1 no eixo Y, ele vai virar T1Y. Jogando T2 no eixo Y, ele vai virar T2Y. Moral da história: como isso aí está em equilíbrio, o que está para a direita é igual ao que está para a esquerda. O que está para cima é igual ao que está para baixo. Ou seja, no equilíbrio, nós vamos ter que quem está para a direita segura quem está para a esquerda, quem está para cima segura quem está para baixo. Então, primeiro vamos usar a horizontal. Então, o que é que nós temos na horizontal? Então, vamos primeiro para a horizontal. Na horizontal, ó, nós temos o seguinte, ó, T2x para lá e T1x para cá. Então, nós temos que T2x é igual a T1x. Mas eu disse para vocês o seguinte lá, quando a gente estudou lá no segundo e terceiro bimestre, que quando não tem plano inclinado, o x é cosseno. Ou seja, qualquer força, se eu tenho Fx, ela vai ser F cosseno de θ, cosseno do ângulo. E o Fy é igual a F seno do ângulo. Então, quando não tem ângulo inclinado, o x é cosseno, o y é seno, sempre que eu pegar o ângulo com a horizontal. Então, esse x aqui é cosseno. Então, o T2, ó, está do outro lado, o ângulo dele é 30. O T1 está do lado de cá, o ângulo dele é 60. Então, vai ficar, ó, T2 vai ser T2 vezes o cosseno de 30 é igual a T1 vezes o cosseno de 60. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 vezes T2. O cosseno de 60 é 1/2
vezes T1. 2 embaixo de um lado, 2 embaixo do outro, vai embora. Ó. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que T1 é igual a raiz de 3 vezes T2. Ou seja, eu vou chamar essa equação de 1. Chamarei essa equação aí de 1. E agora eu vou para a vertical, porque na horizontal eu não consegui achar as forças. Se na horizontal eu não consegui achar as forças, então agora eu vou para a vertical. Então, na vertical agora. Então, na vertical. O que é que eu tenho na vertical? Na vertical eu tenho que o que está para cima segura quem está para baixo. Então, quem é que está para cima? T1Y e T2Y. E quem é que está para baixo? O peso. Então, vai ficar, ó, T1Y mais T2Y é igual o peso. Mas quem é o Y? O Y é o seno. Então, T1 vai ser T1 vezes o seno de 60. Mais quem é T2Y? É T2 vezes o seno de 30. Tudo isso igual ao peso. Substituindo os valores aí, galera. Substituindo os valores, nós vamos ficar o seguinte, ó. O T1 vale raiz 3 sobre T2. Então, vai ficar raiz de 3 vezes T2, vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2, mais T2, vezes o seno de 30, que é o meio, igual ao peso, que é 200. Então, tá aí, ó.